Oi pessoal, tudo bem? Aqui é do Poli Entrevista, meu nome é Rayana e estamos aqui com a professora Daiana Amâncio, ex-aluna do Polivalente, e ela é professora de redação, especialista em revisão de texto com experiências em correção de provas e exames oficiais. Ela vai falar um pouquinho sobre a correção do Enem e tudo mais. Como é o processo de correção das provas do Enem? Oi, Rai, tudo bem? Tudo. Prazer estar aqui com vocês. O processo de correção das redações, ele acontece, ele é realizado por professores da área de letras que são selecionados por meio de uma seleção oficial realizada pelo INEP e pela banca examinadora do exame, do Enem. E é um processo que vai selecionar pessoas que são especializadas e depois vão ser capacitadas para corrigir a redação dentro dos critérios que o próprio INEP apresenta. Inclusive, esses critérios eles estão presentes na cartilha do estudante. No momento em que o estudante ele faz a inscrição para o Enem, ele recebe uma cartilha e lá constam todos os critérios do que deve conter na redação, de como a redação é avaliada, de como ele deve se posicionar dentro da redação. E aí os corretores eles vão realizar essa correção da redação com base nesses critérios oficiais. E quais são os critérios levados em consideração? Olha só, a redação, ela considera 5 competências, A redação ela é dividida em 5 competências e cada competência é avaliada de maneira individual e depois relacionada. Então, por exemplo, nós temos a competência 1, que vai trabalhar as questões voltadas para gramática, ortografia. Já a competência 2 vai tratar de questões relacionadas ao tema, ao gênero exigido pelo Enem, que é um texto dissertativo argumentativo, vai tratar de repertório sociocultural. A competência 3 vai trazer aí análise, por exemplo, do repertório de conectivos, de argumentos que esse aluno traz, qual é o poder de argumentação dele. Depois nós temos na competência 4 os conectivos, a capacidade desse aluno organizar o pensamento, por meio do texto, e também a capacidade dele solucionar problemas a partir da competência 5. O aluno do ensino médio, na redação, ele é convidado a solucionar um problema da vida real e um problema do Brasil. O que se espera desse aluno é que ele seja capaz de trazer soluções para esse problema por meio de um tema, que é trazido pelo INEP, e em que ele vai se manifestar ali dentro daquelas 30 linhas, trazendo uma possível solução para aquele problema. E quais são os principais erros que os estudantes costumam cometer nas provas do Enem? Olha, um erro que a gente ouve muito, inclusive é trazido pela mídia, pelos especialistas, todo portal, por exemplo, que trabalha com redação já reforça e apresenta, e a própria cartilha do candidato traz, é a questão da fuga ao tema. Os alunos eles não ficam atentos à proposta, ao que está sendo solicitado para que ele escreva, e aí ele desvia o olhar daquele tema e acaba fugindo do tema. Um outro erro bastante comum é assinar a prova. Não é permitido assinar a redação. A redação ela não pode ser identificada, até mesmo para garantir o sigilo do processo de correção e a lisura do processo. O corretor que avalia a redação, ele não sabe de quem é aquela redação, ele não tem como identificar o aluno. Então, por isso, a prova não pode ser assinada embaixo do texto. Existe um campo lá específico que o aluno tem para assinar a redação. Ele não pode jamais colocar sigla, nome, rubrica, nem nada que o identifique no final do texto. E quais são as dicas que você daria aos estudantes que se preparam para o Enem com base em suas experiências como corretora? Olha só, uma dica muito importante é ler redações que foram bem avaliadas. Existe hoje a oportunidade de ter acesso a muitas redações, por exemplo, que tiraram nota 1000, notas altas 940, 980, e ter contato com esses textos ajuda a gente a se inspirar. Uma outra oportunidade é sempre ler bastante, para ter repertório sociocultural. Quanto mais repertório você traz ali de forma organizada, isso vai aumentar a sua nota na redação. Usar o conhecimento que a gente adquire na biologia, na física, na química, na filosofia, sociologia, todo componente que a gente estuda na escola pode ser usado como repertório para que a gente faça uma boa redação. E como estudar de forma eficiente para o Enem?
Olha só, eu acho que uma maneira de estudar para a prova do Enem, que é uma prova, né, que demanda bastante tempo, concentração, causa um desgaste, é primeiro preparar a mente, né? Não se cansar nas vésperas, né? A gente sabe que gera uma ansiedade a véspera da prova, mas é um momento que você precisa descansar, repousar, né? Se alimentar bem, de forma leve, para que você possa fazer a prova de maneira mais tranquila, com seu corpo e sua mente descansados. Quando você faz a prova muito cansado, aquele cansaço que você já está se soma ao cansaço da prova e vai com certeza prejudicar o seu desempenho. Então, a maneira de organizar essa rotina é estudar sempre, mas nunca num ritmo de exaustão. Exato, que te deixa exausto porque você não vai conseguir ter um bom rendimento no dia da prova. E qual é a melhor forma de organizar o tempo durante a prova? A questão do tempo é muito importante. A gente tem muitos alunos que conseguem estudar bastante, se preparar bem, mas quando chega na prova não organiza bem o tempo, né? É importante fazer a gestão do tempo, sabendo quanto tempo eu vou levar para responder as provas objetivas, principalmente no dia em que tiver a redação. A redação, ela demanda um tempo especial, né, desse estudante, desse candidato. Ele tem que saber que existe um tempo ali que ele vai precisar dedicar para o rascunho, por exemplo, para anotar as ideias e depois para fazer o registro na folha de resposta definitiva. Então, ele tem que considerar. E a melhor forma de fazer isso é treinando. Eu preciso treinar simulados do exame, colocando lá um cronômetro, como se eu estivesse fazendo a prova, respondendo as questões, depois fazendo a redação para ver onde eu estou errando. E aí, quando chegar no dia do exame, eu já vou estar melhor preparada. E como lidar com a pressão e o nervosismo durante o exame? Olha, esse é um item que atrapalha bastante o estudante, né? Quando a gente estuda muito, sabe o que estudou, mas está nervoso, ansioso, a gente não consegue um bom desempenho. Então, técnicas de respiração, né? Levar água, beber água, quando se sentir ali ansioso, nervoso, né? Dar uma pausa, levantar a cabeça. Essa posição de ficar com a cabeça baixa também é bastante prejudicial. Então, é importante, quando se sentir nervoso, ansioso, levantar a cabeça, respirar, né, buscar se concentrar e voltar a fazer a prova. Mas, antes de tudo, esse exercício é para ser feito antes da prova, né, para que quando você chegue no dia da prova, você já chegue, né, com a sua mente melhor preparada. E quais são os conteúdos mais cobrados no Enem? Olha só, tudo que você estuda ao longo da sua vida escolar, né, na educação básica como um todo, teoricamente, é cobrado no Enem de forma sistematizada, né? O exame é um exame que vai considerar a vida escolar do aluno. Então, existe um edital, né? No edital constam lá todos os componentes, as matérias, os conteúdos que vão ser trabalhados, né? O aluno, ele sabe previamente o que é que vai cair na prova, mas é basicamente o conteúdo que você revisa no ensino médio. O ensino médio é uma etapa, né, revisional e aprofundada de tudo aquilo que a gente estuda ao longo da vida inteira. Então, teoricamente, tudo que a gente estuda no ensino médio pode virar uma questão na prova do Enem. E como escrever uma redação nota 1000 no Enem? Olha só, muita gente me pergunta, né, o que fazer para construir uma redação nota 1000. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, né, não é algo impossível, inatingível, mas exige treino. A redação do Enem, ela tem como um mapa, né, em que você vai trazer ali os pontos que são esperados de você, né, dentro daquelas 5 competências, para que você entregue a solução de um problema. Então, conhecer esse mapa, né, é uma estratégia para você conseguir fazer uma redação nota 1000. Saber o que vai ser avaliado. Então, uma dica que é muito legal é ler a cartilha do estudante. Nessa cartilha, está lá dizendo o que você não pode fazer, por exemplo, o que pode te eliminar, como você deve escrever, né, como você pode argumentar e como você vai ser avaliado em cada competência. Quando você domina a maneira como você vai ser avaliado, com certeza você vai escrever dentro daquilo que é esperado e a chance de você tirar uma redação nota 1000, ela é maior. E, além disso,
é adquirir repertório sociocultural. Quando você tem bons repertórios e a capacidade de argumentar relacionada a esse repertório, vai te dar muitas chances aí de tirar nota 1000 na redação. E como ficar atualizado sobre os acontecimentos atuais que podem cair na prova? Olha só, como eu disse, a prova de redação do Enem, ela vai trazer sempre um problema da sociedade brasileira para que o aluno traga uma proposta de intervenção, uma solução para esse problema. Estar atento ao que acontece no Brasil é absolutamente importante para você se preparar, né, para o possível tema que vai cair na prova. Conhecer, né, as questões que envolvem o nosso país. É importante saber que o que acontece, né, fora do Brasil não é tema do Enem. Então, por exemplo, a gente está vivendo uma guerra entre Israel e Palestina. Não vai ser tema de uma redação do Enem, uma guerra Israel e Palestina, porque a redação do Enem ela vai trazer um problema da sociedade brasileira. Então, é importante a gente conhecer o nosso país, as demandas, né, os temas que são relevantes. Mas mais do que isso, mais do que tentar adivinhar, por exemplo, o tema, é importante a gente estar informado, né, sobre o que acontece ao nosso redor, né, sobre as situações que acontecem na nossa cidade, no nosso entorno, conhecer de fato, né, a nossa sociedade. Então foi isso, pessoal. Acabamos por aqui. Deixe seu like, se inscreve e compartilha com seus amigos, com sua família. Segue nas redes sociais do Instagram, né, Polivalente Coité. E tem o Instagram profissional para, né, entregar para os nossos seguidores. Olha só, na minha rede social é o LinkedIn, Daiane Amâncio, e eu também estou no Instagram, no @Daiane Amâncio. Quem quiser me seguir, algumas vezes eu deixo algumas dicas lá, tem um trabalho voltado para professores, mas também para alunos, e estou à disposição da escola, né, de vocês, para o que vocês precisarem aí nesse movimento de se preparar para fazer a redação do Enem. E eu desejo de coração, como ex-aluna, né, e colega de muitos professores aqui, que o Polivalente tenha muito sucesso com muitos alunos aí com notas altas no próximo Enem. Muito obrigado e é isso, beijinhos!